Logotipo animado do videocast inclua nossa voz, com desenho de pessoas diversas, com roupas coloridas e símbolo da acessibilidade. Realização: Federação das APAES do Estado da Bahia. Em uma sala de estar levemente decorada em cores suaves, sobre uma mesa retangular preta, uma tela com os logotipos e 4 microfones. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Inclua Nossa Voz, uma produção da Federação das APAES do Estado da Bahia. E neste episódio teremos como tema Construindo Inclusão, Desafios e Avanço nas APAES da Bahia. E hoje eu tenho a alegria de dividir esta bancada com a minha querida colega e amiga Sol Evangelista. Boa tarde, gente. Muito obrigada, Tiago. Sol, se apresente e faça sua autodescrição, por favor. Olá, eu sou Sol Evangelista, sou parda, 1,63 m, estou vestindo uma roupa preta e um blazer preto. É uma alegria estar aqui dividindo a bancada mais uma vez com o Tiago e receber nossos convidados especiais, a presidente da FEAPAES Bahia, a senhora Moana Meira, e o nosso presidente da PAI Brasil, o professor Jarbas. Sejam muito bem-vindos. Eu já ia esquecendo também de fazer a minha autodescrição. Eu, Tiago Abelardo, sou um homem negro, cabelo curtos, estou usando um blazer bege, mais ou menos bege, uma camisa polo azul marinho. E como a minha querida amiga anunciou, estamos aqui com Jarbas e Moana e peço que vocês façam a autodescrição de vocês e se apresentem. Olá, Tiago. Olá, Solimar. Professor Jarbas, um prazer estar dividindo essa bancada com o senhor que tanto nos inspira dentro desse movimento. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Moana Meira, parda, 1,50 m. Estou vestida com um blazer cinza claro, com um vestido marrom. Pronto. E o professor Jarbas? Olá, pessoal, boa tarde, é um prazer imenso estar com vocês, né? Fazer a minha audição também. Eu sou alto, né? Sou louro, cabelos brancos, tenho os óculos, estou com um paletó preto, camisa branca, gravata preta. E alegria de estar com vocês. Muito bem. Eu queria aproveitar e lançar essas perguntas para os dois, tá? Todo mundo conhece, basicamente, o que é uma unidade da APAE. Mas como a gente pode descrever a atuação da Federação das APAES do Estado e da APAE Brasil? Começando pelo nosso querido convidado, professor Jarbas. A Federação Nacional, o Movimento Nacional das APAES, ele tem uma hierarquia de distribuição de funções, né? Primeiro, a Federação Nacional, que é a orientadora, a detentora da marca APAE. Depois tem a Federação do Estado, que também representa o movimento APAE no seu estado, e tem as APAES. Tanto a Federação Nacional quanto a Federação do Estado e as APAES têm autonomia administrativa, têm vida própria, têm os seus próprios estatutos, embora eles não possam ferir o Estatuto Central, que é o da Federação Nacional. E o trabalho da federação é justamente esse, né? O movimento verdadeiro das APAES não está na Federação Nacional e nem está na Federação do Estado. Ele está em cada APAE. É lá na APAE que todos os dias, que abre suas portas com suas dificuldades, por maior ou menor que ela seja, ela está abrindo portas para ofertar às pessoas com deficiência, suas famílias, oportunidade de participar do conjunto da sociedade e muitas vezes até de sair de casa, porque a maioria, se não tivesse as APAES, nem teria essa oportunidade de sair. Então esse é o papel do movimento apaiano, é fazer defesa de direitos. Na realidade, eu comento muito, e vocês vão ficar um pouco assustados, quando eu falo qual é o tamanho ideal de uma APAE. O tamanho ideal de uma APAE talvez não precisava ser maior do que essa sala. A sala de gravação Porque, tem enquanto movimento 24 de defesa de metros direitos, quadrados. ela é constituída de uma diretoria com 9 pessoas, mais o Conselho Fiscal e os conselheiros. Ora, por que nós temos uma APAES enorme, como é de Salvador, por exemplo? Né? É porque nós fomos obrigados a assumir funções que é de responsabilidade do governo. Educação, saúde e assistência social, quem tinha que fazer era o governo. Só que ele nunca assumiu esse papel, as APAES entraram e estão fazendo. As APAES no Brasil são desbravadoras de todo um processo de conquista na educação, na saúde e na assistência em relação às pessoas com deficiência ou deficiência múltipla. Isso é um trabalho das APAES. Só que com o tempo hoje, nós estamos envolvidos de certa maneira que nós não temos como deixar de ofertar a educação, a saúde e a assistência no nosso espaço físico.
né? Então, é bom que as pessoas entendam isso, que esse trabalho ele é realmente muito grande, porque, de repente, o volume de pessoas que buscam a PAI para serem atendidas, a gente tem uma estrutura que possa atendê-las. A gente tem capaz de aumentar até essa oferta. O problema nosso é a manutenção, é garantir que a Receita possa cobrir toda essa despesa. E a federação vem cumprindo um papel bastante político, né, Moana, dentro do nosso estado. Sim, essa oportunidade de estar ligada diretamente ao poder público, Tiago, é que nos faz mais fortalecido. A gente ouve muitas das vezes que a política tem que estar distante do movimento apaiano. A gente está fazendo diferente, né, Jarbas? Porque nós somos um case de sucesso. Nós temos 70 anos de história e é o primeiro movimento que nasceu em defesa de direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Então, essa ligação, essa sintonia, né, que a gente tem, Jarbas falou muito bem em relação ao Estado. Qual é o papel do Estado com o movimento apaiano? É dialogar, é unir forças em prol dessa pessoa com deficiência. A gente não pode mais andar sozinhos. A gente tem que andar juntos buscando essas oportunidades e o fortalecimento dessas políticas públicas para que saia do papel e vire uma realidade para o nosso povo com deficiência. Eu não sei se eu posso participar da resposta dela, porque eu acho que é Claro, importante. presidente. É só para dizer uma Aqui coisa. é um bate-papo. O que nós pedimos a parte para não se envolver na questão da política partidária. Isso é importante. Agora, a política, ela é pública. Depois da nossa família, é a política que decide toda a nossa vida. Isso. Então, o dever com as pessoas com deficiência, nas áreas que nós atuamos, é dever do Estado e direito do cidadão, está na Constituição brasileira. O que nós defendemos é buscar justamente esse relacionamento com o poder público, que ele nos ajude a assumir um papel que é dele. E a gente só vai contribuir e fortalecer, porque a gente tem história, a gente Tem uma tem expertise, tem uma experiência expertise, longa. experiência longa nessa estrada da vida em relação às pessoas com deficiência. E essa sintonia que a gente tem com a PAI Brasil, as federações do Estado, a gente não vive separados. Por mais que a gente tenha autonomia, mas a gente tem que viver junto, porque temos um estatuto universal, único. E a gente aprende, né, que as APAES são executoras dessas políticas públicas, né, de forma transversal, na assistência, na educação, na saúde, na parte dos direitos humanos. É um trabalho que, quem não conhece, vale a pena seguir lá, APAI Brasil, Fé a Paz Bahia no Instagram. Vamos nessa, dá like, dá joinha. Não é isso, Sol? Com certeza, Thiago. E partindo para a próxima pergunta, Moana, conta um pouco para a gente da sua trajetória na educação e como isso te levou até a presidência da FEAPaz Bahia. Então, eu tinha 2 sonhos, ser mãe e ser professora. Vim do magistério, morando no interior, na minha cidade Solge, que é Bahia. Sempre fui uma adolescente que participava de grêmio estudantil. Hoje a gente nem ouve mais falar sobre o grêmio estudantil, né? Perdeu essa essência. Então, eu era militante. Tive a minha vizinha, minha melhor amiga naquela época, uma pessoa com síndrome de Down. Então, a gente já tinha uma ligação de amizade, de amor. E depois que eu me formei em magistério, eu disse que eu queria ser professora, casar e ser mãe. E eu tive, né, várias perdas. E às vezes as pessoas perguntam assim, Jarbas, e você tem filho com deficiência para estar dentro desse movimento apaiano? A gente não precisa ter filho com deficiência. A gente não precisa ter filho com deficiência, Thiago. A gente só precisa respeitar o ser humano como pessoa, porque antes da deficiência existe esse ser. E a minha entrada no movimento apaiano foi através de uma escola na qual eu dirigia, lá no bairro onde tinha uma PAI, no bairro lá na cidade de Jequié. E todas as ações que a gente fazia na escola era para abençoar a PAI da nossa cidade. E a gente começou com essa ligação e tive a oportunidade de virar presidente, tive o convite, né? E a gente formou uma chapa e virei presidente da PAI de Jequié. Ao longo da história, eu dizia assim, virei presidente e agora? O que fazer? E aí eu corri aqui para a capital, né? Através de seu Deval, na época presidente da federação, e sentei, cheguei lá, bati na porta da federação e disse assim, eu preciso aprender sobre este movimento apaiano, porque ser presidente e não fazer nada eu não quero. Então, eu quero fazer a diferença, já que eu me comprometi com um movimento tão lindo desse. E comecei a estudar tudo sobre esse movimento. Movimento esse que é um agente transformador de vidas.
E seu Deval me abraçou, me acolheu com a equipe dele. Voltei para o interior com uma cabeça diferente em relação às pessoas com deficiência. Eu já tinha esse chamado. E esse chamado me fez fortalecer através da Federação das APAES do Estado da Bahia. E participei de muitos congressos, busquei sobre as pessoas com deficiência, me permiti a esse aprendizado e continuo me permitindo, porque a gente aprende todos os dias. Eles nos ensinam o que a gente deve ensinar para eles. A gente aprende muito mais com eles. E acabei sendo convidada a ser presidente da Federação do Estado da Bahia, depois de ser diretora social. E estou aqui, né? Com muito orgulho, com muita honra e com essa missão dada por Deus de estar à frente, né? Como mulher, como uma pessoa que se permite a essa missão e tem uma equipe maravilhosa. E tive a sorte de ter o presidente Jarbas como o presidente que eu falo mais querido e mais bonito Melhorou. do Brasil, porque ele é essa pessoa acessível, essa pessoa que dialoga com a gente, que tem essa sensibilidade e que nos abraça, nos acolhe, e a gente tem dúvida, a gente corre lá, a gente busca estar nessa sintonia, porque o movimento é isso. As pessoas às vezes falam assim, aquela APAE que está lá na ponta. Não, não estão na ponta, eles estão na base. É essa base que fortalece, Jarbas, o nosso movimento. É a base que faz a diferença, é a base que faz esse case de sucesso, de defesa de direito às pessoas com deficiência. E muitas das vezes a gente pensa que só são os pais. Não, são os amigos. Os amigos, os admiradores, os que a gente conquista ao longo do tempo, e a gente vai crescendo e fortalecendo esse movimento no Brasil, na Bahia, e vai seguindo. E que venha mais oportunidades para crescer e fortalecer essa rede, que é um case de sucesso. Pois é, presidente. É bastante denso, né, o ato de liderar o movimento apaiano, né, como a presidente Moana trouxe em seu relato. E o senhor lidera mais de 2.000 unidades em todo o país, trazendo pautas importantes para o movimento, né, da pessoa com deficiência. Eu queria que o senhor dissesse para a gente como essa experiência de liderar um movimento de 70 anos no Brasil. Eu queria aproveitar só para dar uma complementação da palavra da Moana, que ela falou uma coisa importante, referindo-se mais ao nosso país, mas dentro da marca Pai, da sigla Pai, é uma situação de paz. Nós estamos lá pela dor, pela necessidade, pela busca. Mas tem outra palavra que é segredo, fantástico, são os amigos. Amigos como a Moama, sabe? Que não tendo a deficiência dentro de sua casa, mas é capaz de entender a luta, a importância de dar apoio às famílias e às pessoas com deficiência. Nós somos muito gratos aos amigos, porque são eles que abraçam conosco essa causa e sustentam. E só para justificar a minha colocação, 90% das diretorias das APAES do país, se não for mais, é formada por amigos. Isso muito E caminhar nos orgulha, junto, né? caminhar Muito junto. melhor, né? Melhor. Agora, voltando à sua pergunta, A como é que experiência é de liderar, administrar? Te confesso que dentro do processo de crescimento, né, na minha APAE eu nunca fui presidente. Né, lá eu sou motorista, quando minha mulher, os motoristas não podem, eu tenho que dirigir na van para buscar os meninos. Mas depois eu pude ajudar na Federação de Minas, eu me tornei conselheiro regional, fui coordenador da política de monitoramento da Federação de Minas, que é a maior do Brasil. Minas tem 432 APAES. Então eu monitorei e depois virei presidente. Então eu trago de Minas uma experiência muito grande desse processo. Agora eu acho o outro lado também, que me ajuda muito, é o fato de ser pai. Eu tenho uma filha com deficiência, Maria Clara, né? Então, quando eu vim para a Federação de Minas e agora para a Federação Nacional, eu sempre deixei muito claro que, enquanto gestor administrativo, financeiro e representativo, eu sou o presidente da federação. Mas quando se trata das ações, de todos os serviços do movimento apaiano, eu sou o pai da Maria Clara. E eu gostaria que eles fizessem tudo aquilo bom que a Maria Clara poderia ser auxiliada e que, por tabela, é aquilo que todas as pessoas com deficiência precisam. Né? Primeira palavra que eu estou levando para todo mundo é o acolhimento. Saber acolher é saber dar o abraço, dar o colo, deixar o melhor acolhimento que existe, é deixar a pessoa com deficiência falar o que ela quer, o que ela pensa, é ouvir a mãe, é ouvir o pai, é dar esse espaço para a família se manifestar. Então, com isso, o fato de eu ter sido professor durante 35 anos,
né? Trabalhando em curso de segundo grau e curso em pré-vestibular, eu aprendi muito a ouvir, porque eu sempre disse que eu aprendia mais com meus alunos do que muitas vezes só com os livros que eu lia. Então, tudo isso foi uma somatória que me ajudou nesse processo de tentar construir algo que fosse bom para todas as pessoas com deficiência. Então, essa liderança, eu acho que me permite dizer, se eu estiver tendo sucesso, deve-se muito eu estar ouvindo mais. Eu gosto de ouvir as APAES, eu gosto de abraçar as pessoas da paz, eu gosto de perguntar pelo que é que elas pensam, o que é que elas gostam, o que é que elas propõem. O nosso planejamento é feito não de cima para baixo, nosso planejamento é feito de baixo para cima, partindo das APAES, partindo da família, partindo da pessoa com deficiência, né? Até não, nós só somos federação estadual e nacional porque existem as APAES que constituem nossa federação. Então isso tem me ajudado nessa liderança. Confesso para vocês que tem problemas, tem dificuldades, mas não são dificuldades que machucam a gente pessoalmente. São as dificuldades normais de uma rede de 2.320 APAES, que atende hoje 1.700.000 pessoas. Para vocês terem uma noção do tamanho desse trabalho, e tem que ter algum probleminha, é que agora, neste momento, nós estamos atendendo a 1.700.000 pessoas em pelo menos 2 atividades, ou na educação, ou na saúde, ou na assistência. Dessas 3, 2 ele está sendo atendido. São 3.400.000 atendimentos por dia. Você multiplica por 22 dias do mês e por 12 meses do ano. Dá mais de 1 bilhão de atendimento. É claro que ali deve ser um problema. E as dificuldades que nós temos são as dificuldades normais. São as financeiras, que para nós não é novidade. Não, nenhuma. Tem 70 anos que as dificuldades são diárias. Só que, como eu sou otimista, eu falo que as dificuldades, graças a Deus, existem porque elas nos tornaram fortes para desafiá-las e vencê-las, e com isso o movimento é hoje. Ele é capaz de enfrentar qualquer problema que se passe pela frente. Temos as questões também de algumas pessoas que não interpretam o movimento APAES, nem não vejam a pessoa por aquilo que ela é, né? Criticam as APAES, falam que nós somos, nós seguramos alunos, né? Nós somos segregacionistas, né? Inclusive agora a questão da inclusão escolar, que é que todo mundo vai para dentro da sala de aula de qualquer jeito. A minha filha, Maria Clara, o maior sonho que eu tenho na minha vida é vê-la chegar de bolsinha nas costas, sacolinha e a bolsa na mão e entrar na sala de aula. Mas ela não vai ter proveito nenhum daquilo ali, que ela não se adapta àquele ambiente. Não é um espaço para ela. Então a gente defende as escolas especializadas. Então os nossos embates muitas vezes são mais ideológicos, entendeu? E são culturais também, porque também uma outra coisa que eu estou lutando muito na federação, primeiro é fortalecer o papel da pessoa com deficiência da família. A outra é mudar a cultura. E todo lugar que eu for, vamos ouvir isso. E vocês vão ouvir 200 vezes do mundo. Mude o seu olhar para a pessoa com deficiência. Não veja a deficiência. Veja a pessoa. Deficiência não é doença. Deficiência é uma condição. Pessoa com deficiência não precisa de caridade. Precisa de oportunidade. Precisa de espaço. E agora a palavra nova. Precisa ser ouvida. Deixa ela falar o que ela quer. Inclua a nossa voz. O princípio básico da Convenção Internacional é nada sobre nós sem nós. Tudo que for decidir em relação à pessoa com deficiência e à família, escute a família e a pessoa com deficiência. Depois nós com o nosso conhecimento. E aí também são as dificuldades normais, que também nós temos técnicos e professores que muitas vezes acham que eles sabem tudo e não dão ouvido para a mãe e nem para a criança. É outra batalha nossa, Principalmente, não dá ouvido para a mãe que convive ali praticamente 24 horas, que conhece mais do que o professor. Tudo. E essa questão desse direito fortalecido, desse espaço que a gente tanto busca e defende, é simplesmente a acessibilidade, que é o direito de ir e vir. E muitas das vezes as pessoas tentam colocar a acessibilidade só como uma rampa, com uma cadeira de roda, com uma dificuldade. Mas a acessibilidade que a gente prega é esse direito de estar com acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde com qualidade, não, vamos dizer não ao assistencialismo, e sim à assistência social de verdade. A política não ao capacitismo, esse preconceito que em pleno século XXI ainda, infelizmente, é uma barreira. E a gente prega que tem que derrubar, e a gente tem que derrubar mesmo. E eu acho bonito dentro do movimento apaiano esse espírito que a gente tem de desafiar os limites e mostrar que somos capazes de estar inserido em todos os lugares. Então, isso é mostrar que a acessibilidade de verdade é ser respeitado dentro da escola, porque matricular não quer dizer incluir. E quando o Jarbas fala dessa defesa da escola especializada,
é o direito de escolha, não é isso, Jarbas? Família É o tem que ter o direito direito de de escolher. escolha. A gente não pode tirar isso da família. A família que sabe o direito da escola. E aí eu quero aqui parabenizar o professor Jarbas, que a gente tem números. Quantos pais abandonam a sua esposa por ter um filho com deficiência? E o professor relato Jarbas triste, é um né, relato Mônica? triste e muito real. E hoje a gente vê o professor Jarbas, um pai que é um agente inspirador, que está à frente desse movimento, trabalhando com excelência, fazendo toda a diferença e inspirando esse movimento por completo. Porque ele veio com essa simplicidade de mineiro, ele disse que entrou pela dor, né? Que entrou pela dor, mas ele transformou essa dor em amor, em oportunidade, em acesso. E esse fato de trazer Maria Clara, né, como exemplo, quantas famílias como Jarbas, né, já recebeu o não. Mas Jarbas e a esposa dele não desistiu. Porque para gente que faz parte do movimento apaiano, desistir não é a opção. Nós E- tivemos, não, sim. Muitos. Inclusive, quando a minha filha nasceu, a pai da próxima cidade próxima de Potiguara não quis aceitá-lo, porque não era caso para eles. Presidente, É eu quero interessante fazer um isso. break aqui com vocês, para a gente encerrar esse primeiro bloco, onde eu quero agradecer aqui a presença da minha copilota, Sol Evangelista, aqui comigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito E obrigada. vamos repetir, hein? Só Com tá começando, viu, certeza, presidente? com Só tá certeza. começando. Estamos de volta aqui no segundo bloco, agora com a companhia do meu amigo Ítalo Leonardo. Seja bem-vindo, Ítalo, a esta bancada. Faça sua autodescrição. Oi, gente! Meu nome é Ítalo Leonardo, autodefensor da Federação das APAES do Estado da Bahia. Eu vou ter minha audiodescrição. Sou menino negro de pele clara, tô de lente de contato, tô com um paletó preto, com sapato social, tô com a camisa da Semana da Pessoa com Deficiência. Estou muito feliz que eu estou aqui. Seja bem-vindo, Ítalo. E eu queria aproveitar que você já começasse fazendo uma pergunta aqui pra gente. Claro, com muito prazer. Vamos nessa. Jabas, recentemente você esteve em Brasília buscando recursos e apoio. Quais avanços estão sendo praticados pela PAI Brasil e que podem chegar também à Bahia? Tá bom. Na realidade, quando a gente foi para assumir a presidência da Federação Nacional, a primeira desafio que eu tive pela frente é que a federação está muito voltada para dentro de si. Ela só cuidava da parte interna da federação. E mesmo assim havia algumas necessidades de estruturar o serviço internamente. Nós não tínhamos nenhuma interlocução, a Moamba sabe disso, por exemplo, com o governo federal, com o governo do estado. Nós não tínhamos essa aproximação, porque é lá que estão as verdadeiras políticas públicas e recursos. Então eu comecei primeiro estruturando a parte interna, para que nós pudéssemos organizar sobre as 3 áreas, saúde, assistência e educação. Organizamos toda a parte administrativa, toda a parte financeira e criamos as comissões, são 9 comissões de trabalho, e todas elas com autonomia de ação. O presidente não dá conta de fazer tudo sozinho, né, Não, Mano? A gente tem jamais. que ter as equipes que nós capacitamos e hoje eles estão caminhando. E principalmente 2 comissões que me dão maior orgulho e alegria, viu, Ítalo? A da família e dos autodefensores. Hoje os membros da Autodefensoria Nacional e os autodefensores é o serviço mais desenvolvido da federação. É o que está mais aparecendo. É o que estão mais se mostrando. E a família vem no mesmo pique atrás. Então eu tive que fazer toda a estruturação. Agora, para fora da federação, eu estou dando para chegar na Bahia, tá? Toda essa estruturação, todo esse contato externo com o Ministério do Esporte, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Assistência Social, dos Direitos Humanos, com o Ministério de Cultura, com os governos estaduais, mais com Minas Gerais, que eu tenho mais proximidade, nós conseguimos estabelecer
parcerias públicas com eles para alguns eventos e que hoje, inclusive, a Bahia, aí chegamos na Bahia, nós tivemos aqui no final do ano passado, em que nós lançamos um programa chamado Teativo, em que ele foi para todo o Nordeste brasileiro, que você participou. Então, aqui lá foi um trabalho de aproximação da Federação Nacional, junto com o Ministério dos Esportes, com o Fábio, que é daqui, e com o ministro Fufuca, que é do Maranhão, e nós conseguimos trazer para o Nordeste, começando pela Bahia, todo esse processo de desenvolvimento das atividades esportivas, porque a gente acredita muito que o esporte e a arte, elas têm um papel preponderante no processo de habilitação e reabilitação da inserção social das pessoas com deficiência. E através desse processo, a Bahia foi favorecida, no caso específico, e agora nós queremos, Moana, que é um trabalho que nós vamos fazer, se Deus quiser, no ano que vem, eu espero ter o recurso para isso, é que, feito aqui em Salvador, na capital, a gente vai para o interior. A gente vai levar o esporte e a arte para o interior. E como atividade, não atividade para eventos, como atividades diárias dentro das APAES. Então, é um trabalho assim, de uma estruturação, de uma reestruturação de um movimento que tinha 70 anos, com seus acertos, com seus erros, mas com muita coisa boa feita. Isso não significa que as gestões anteriores não fizeram um bom trabalho. Fizeram sim. Fizeram um trabalho de acordo com a realidade e o pensamento deles. Só que eu procurei ampliar um pouquinho mais essa visão. Primeiro, a visão do relacionamento público com o governo, porque o governo é o responsável por aquilo que nós fazemos. E também um outro avanço que nós tivemos muito importante é que as federações e as APAES ficaram muito dependendo dos títulos de capitalização. Desse sorteio dominical que veio um recurso para nós. O que nós estamos fazendo? Nós criamos um setor em que nós criamos uma gerência só para captação de recursos, através das leis de incentivo. Um grande diferencial já da sua gestão. E se Deus quiser, o nosso congresso do ano que vem aqui em Salvador vai ser todo captado. Eu tenho certeza disso, através do recurso das empresas, do imposto de renda e dos governos, dos deputados, etc. Então, assim, a gente está tentando fazer essa transformação no olhar da federação para que a Bahia e os outros 26 estados do país possam ter essa tranquilidade de desenvolver o seu serviço. Perfeito, presidente. Eu vou lançar uma pergunta para os dois. O senhor falou do esporte, mas a cultura também é um importante elemento, né, que conecta as APAES do Brasil inteiro com o Festival Nacional Nossa Arte, que a gente realizou em dezembro do ano passado, no Rio de Janeiro, isso mesmo, Ítalo, e que movimenta as APAES e que eu acredito que seja um grande produto, um produto de qualidade. Como o senhor avalia, presidente, esse tipo de trabalho com a cultura e a presidente Moana, né, também trazer aqui a experiência de logo que assumiu, já pegou um festival Nossa Arte com a delegação da Bahia, a importância da gente trazer a cultura, a arte para dentro das atividades e o desenvolvimento da pessoa com deficiência. E essa cultura, quando você fala, Tiago, está dentro da nossa PAI, está dentro desse movimento. Os talentos que essas pessoas com deficiência têm, de mostrar que é capaz através da cultura, né? Como você falou, assim que eu iniciei, a gente teve que se organizar para participar daquele mega evento ali no Rio de Janeiro. E a gente não fez feio. A gente fez bonito, não foi, Jarbas? Foi excelente. A gente ocupou espaços que é de direito nosso. E a gente ali no Rio de Janeiro mostrou para toda a sociedade do Rio de Janeiro, onde nasceu a primeira APAE do Brasil, que o povo apaiano estava à luz, né, à frente, com essa cultura tão necessária como a gente transformador de vidas. A gente tem talentos como o Ítalo. A APAE de Salvador é um destaque, e aqui eu quero parabenizar o coordenador da FEAPAE, Marques, que tem todo um legado, uma história dentro desse movimento apaiano, e tem a sua equipe, é claro, mas a gente tem que dar honra, né, Jarbas, a quem dá honra a quem tem honra, e aqui eu quero fazer esse destaque em relação a Marques. É de grande importância a gente também lutar por esses projetos na cultura. A gente falou do teativo, de importar esse teativo para o interior, né, porque veio primeiro para as capitais, e a gente fica muito orgulhoso de estar na APAE de Salvador com o teativo, mas a gente precisa. Eu lembro quando foi lançado a fala de Jarbas, que queria para o interior, né? O interior do estado, porque muitas das vezes a gente pensa só na capital e a base está no interior. Essas pessoas, elas precisam ser mais alcançadas no interior. E quando eu falo, Jarbas, de acessibilidade, é isso. É dar acesso à escola, à cultura, ao lazer. Hoje a gente vê a importância do esporte com a saúde.
E a gente não vê isso separado. Tem tido uma integração forte, inclusive Isso. até a proposta do governo, né, presidente? Integrar no ICE a Isso. atividade esportiva. E a gente luta por esse SE nas APAES. As APAES estão preparadas para abraçar o SE, para ser abraçado pelo SE, porque tem feito muito na vida das pessoas com deficiência. E o que eu vejo em relação à cultura, a gente está aí buscando semear só no esporte, não. O semear a cultura. E a gente vai lutar, e eu tenho certeza, com a direção de Jarbas, de toda a equipe da APAE Brasil, dos nossos parceiros, que a gente vai conseguir fazer o semear esporte e o semear cultura. Maravilha. E como eu me referi mais ao esporte, por causa que começou aqui, mas também a arte está na mesma linha. A gente fala que nas 3 áreas de atuação nossa, há uma transversalidade com a arte e com o esporte passando por todas elas, sabe? Então, a arte, nós começamos no ano passado, e que eu falei para você, o ano passado era um ano de mudanças, de uma série de transformações. O Festival de Arte do ano passado, não sei se a Moama sabia disso, era para ser feito em julho, na cidade de Joinville. Sim. Já estava decidido. Eu fazia 4 meses que eu tinha assumido a federação. E não dava tempo de organizar nada, porque a gestão anterior não havia deixado nada, e todos os compromissos que o Joinville, da prefeitura, havia assumido com a Federação Nacional, eles romperam. Então nós fomos obrigados a jogar para dezembro, para nós podermos estruturar e organizar a casa. O Festival do Rio de Janeiro foi um sucesso. Um sucesso. Nós ficamos 4 dias, Mohamed testemunho disso, o Ito esteve lá também, né, Ito? Também estava lá, Você também estava lá. presenciei. Você não viu uma discussão, uma reclamação. Não. Todo mundo participando Foi um ativamente. sucesso. Nós fomos convidados pelo governo do Uruguai para levar 80 grupos de apresentação para o Uruguai 2 meses depois. Só que faltou recurso financeiro, tanto por parte do governo brasileiro quanto do governo do Uruguai. Então, ela ficou adiado para a próxima oportunidade. Então, a arte também tem esse papel importante, mas sempre fortalecendo o que Moama falou e que eu bato todo dia, que não se faça arte, não se faça o esporte apenas para eventos, mas seja uma atividade permanente. E pode-se fazer coisas, por exemplo, eventos dentro da cidade, aqui em Salvador, fazer uma apresentação, pode fazer de uma cidade junto com a outra, fazendo uma apresentação, o intercâmbio de futebol, o intercâmbio de arte, de cultura, demonstrar tudo isso, as habilidades da pessoa com deficiência. Teatro de Defensoria também. Exalto Defensoria, né? Todos eles participando desse projeto. Olha que arte maravilhosa. O slogan da semana. É um trabalho de arte. Isso aqui é a cultura dos meninos. Eles que criaram isso. Foi a maior sacada que eu já vi. Eu tenho a impressão, se pode pegar aqui, nós temos aqui o nosso chefe aqui de gravações, criador de projetos. Eu tenho certeza, eu não vi ninguém uma sacada tão violenta como a frase que foi feita agora, que atinge de cheio a sociedade em relação à pessoa com deficiência. Eles foram na mosca, como se diz. É dar mais visibilidade, Deu né, tudo. incluindo a voz e mostrando, né, A oportunidade. que está dando. E não pedir para definir Não, pela deficiência. com certeza. Me veja como gente, não como deficiente. Eu sugiro que inclua a nossa voz, seja um tema permanente dentro do movimento apaiano, porque Nada sobre nós sem nós. é a essência desse movimento. Tá bacana. Então, assim, a gente é um processo que realmente é de intercâmbio. Agora, nós temos outras áreas de atuações que é muito importante. Nós temos a política de merecimento, nós temos a política de trabalho, nós temos a política de família, nós temos a autodefensoria, nós temos a coordenadora de saúde, né? Então, assim, existe todo esse processo, são todos integrados. Em todos eles, o esporte e a arte estão incluídos. Eu queria muito agradecer, Tem mais uma pergunta aí, Talu. mas antes também de responder, queria muito agradecer também a presença de vocês, porque eu cheguei agora, né? Ah, Claro. desculpa. E também queria agradecer também a Expedição 21 também, que não só a PAI que me acolheu, a Expedição também me acolheu, quando o Ana Meira, na primeira vez, me ajudou nessa chamada. E eu agradeço a eles por tudo. E também, se não fosse por Moana, eu nunca conseguiria. Obrigado, Moana, por tudo. Viu? Maravilha. E a pergunta é, e falando de esportes, em dezembro temos as Olimpíadas Especiais das APAES. Qual a importância desse evento para a inclusão e valorização dos atletas com
com deficiência e como a Bahia e o Brasil estão se preparando. A gente está se preparando, a gente da Bahia, com toda a força, com toda a garra e com todo amor, porque Bahia gosta de brilhar, não é isso, Jarbas? Isso. Bahia gosta de chegar chegando, Bahia né, é né? fogo. Não é, Ítalo? Exatamente. E a gente vai estar ali em Brasília com uma comitiva grande. E vamos deixar aqui registrado, porque eu também sou de Jequié, eu não posso deixar de puxar um pouquinho de sardinha para minha cidade. Eu também. É, capoeira, né? Uma das modalidades das nossas Olimpíadas Especiais. É, a equipe de Jequié é heptacampeões na capoeira, viu, Jarbas? Não tem para ninguém. Então já tem E um a gente parabeniza, ó, aí estão falando da Puxando a Pai Salvador. Puxando, muito bem, a Pai de Salvador brilha mesmo. Então, é de grande importância a gente chegar ao ponto de participar de uma Olimpíadas Especiais em Brasília. E por que que a gente participa? Porque a gente está tendo acesso e oportunidade. E que tenha mais oportunidade para essas pessoas mostrarem os seus talentos, mostrarem a sua capacidade, agarrarem essa oportunidade que o movimento traz, que o movimento prega, e principalmente o apoio da família e dos amigos. Muitas das vezes a gente tem famílias que ainda não acreditam nesse potencial que essas pessoas têm. E aí a gente, hoje com um número menor, mas ainda tem pessoas com deficiência dentro de casa. E o movimento apaiano, ele prega esse poderio, essa oportunidade, esse acesso, trazendo essas pessoas, né, para ocupar esses espaços que tão somente são deles. A nossa Olimpíada esse ano vai ser uma Olimpíada totalmente diferenciada, né? Nós temos 3 grandes eventos. No ano passado foi o Festival de Artes, esse ano é a Olimpíada, no ano que vem é o Congresso, vai ser aqui em Salvador. Congresso aonde? Fala pra gente aí. Salvador, Bahia. Com a votação lá foi até covardia, né? Mas assim... Será que foi a força da pimenta e do acarajé? Pode ser a pimenta. Mas só que as Olimpíadas esse ano, né, nós vamos ter 1.708 atletas inscritos do Brasil inteiro, em 11 modalidades, não, em 9 modalidades, né? E vai ser em Brasília, né? Porque a gente achou esse ano que era o ponto lá para a chegada é mais tranquilo, porque a gente tem uma despesa enorme, principalmente a passagem aérea. Então é muito caro e Brasília ela consegue diminuir esse custo para nós. Além da estrutura física de Brasília também, né? E também é um projeto que a Federação, que a APAI do Distrito Federal já tinha. Mas nós estamos buscando as parcerias para que nós façamos a maior Olimpíada que já teve até hoje, inclusive na parceria com o próprio governo também, tanto o governo distrital quanto o governo federal, de outros parceiros através de empresas estão nos apoiando, porque é um custo altíssimo, mas é um custo que vale a pena. Aqui lá a gente fala nem é custo de despesa, é um custo de investimento, onde vários atletas terão a oportunidade de mostrar os seus talentos, as suas habilidades. E nós vamos agora, uma notícia que a Moa vai ficar sabendo agora. Ela não sabia, eu vou anunciar lá em Belo Horizonte. E vocês vão ficar sabendo também. Nós estamos acabando de firmar uma parceria, vamos inscrever a Federação Nacional no Comitê Paralímpico Brasileiro. Com isso, nós vamos poder classificar, se Deus quiser. Com acessibilidade também, vamos lá? Isso aí. E se nós, além de termos 2 grandes vantagens. Primeiro, é que uma vez inscritos dentro do comitê, a gente vai ter as despesas de passagem e hospedagem da próxima Olimpíada, daqui a 3 anos, já garantidas pelo governo. E segundo, que os atletas que destacarem na nossa Olimpíada poderão competir nas Olimpíadas Paralímpicas nacional e internacional. Isso é Então é um outro avanço importante do movimento apaiano, é abrir esse grande espaço. Então a Olimpíada é um dos 3 grandes eventos que nós vamos realizar. Então vai ser esse ano, e eu sei que a Bahia já vai ter uma grande delegação, e espero que vocês deixem os outros ganhar alguma medalha. Vamos pensar. Eu queria aproveitar, né, trazendo um pouco do que o presidente Jarbas falou, né, da importância das parcerias. A sua gestão tem sido uma gestão muito comprometida na busca de parcerias, na busca de investimento para o funcionamento das APAES de base, né, como você costuma trazer, e eu acho que é uma fala que a gente tem que adotar. São unidades de base, elas estão lá trazendo o chão mesmo para essas pessoas. Eu queria que você trouxesse essa experiência e com isso está revolucionando as APAES da Bahia.
Pois é, né? A gente está revolucionando mesmo e a gente lançou, né, a nossa caravana, aproveitando a presença do presidente aqui. Eu fiz uma fala, presidente, que a caravana para a presidência, né, de quem está à frente desse movimento, deveria ser uma coisa estatutária. Porque é conhecer de perto essa nossa base, Claro. é ver com os nossos olhos, com os nossos pés, o que essa base faz de verdade, as dificuldades que essa base passa. E muitas das vezes, esse crescimento que só fortalece esse movimento e fica lá no interiorzinho e fazendo uma política tão linda para as pessoas com deficiência. A gente não vive hoje sem amigos, sem parceiros. Até porque a nossa família paiana, ela é constituída de pais e amigos, né? E esses amigos, eu digo que são os parceiros. E a gente tem buscado fortalecer essas parcerias, porque as pessoas que se permitem essa parceria, ela só cresce. Cresce dando oportunidade às pessoas com deficiência de mostrar a sua capacidade, o seu acesso. E eu fico muito orgulhosa dessa equipe que eu tenho hoje da FEAPAI, você, Tiago, Solimar, toda a equipe técnica, dos coordenadores, conselheiros, dessa busca incansável por parceiros. Porque os parceiros fazem a diferença e a gente quer reconhecer os parceiros da Bahia, que têm nos abraçado, nos acolhido. Quando a gente chega, Jarbas, com essa marca, que é um case de sucesso, a gente é respeitado, a gente conseguiu conquistar esse respeito, conseguiu buscar pessoas que acessíveis a esse movimento. E a gente tem feito isso com muita dedicação, trazendo essas pessoas. Hoje, o que aconteceu na Alba é o resultado desses amigos e parceiros. Então, a gente tem que fortalecer mais isso. Eu vejo que chegar a essa base com parcerias, tentando amenizar as dificuldades e valorizando mais o nosso movimento. Eu acho muito importante, eu gostaria aqui de cumprimentar você, porque eu acompanho o seu trabalho. Eu acompanho pelas redes sociais e eu vejo que você faz uma coisa que eu também faço e eu gostaria que muitos outros presidentes fizessem. Levantar da cadeira e ir à base. Ir lá na base buscar inspiração, conhecer a realidade do dia a dia. Eu tenho visto que você tem feito, tem um nome, chama Caravana da Inclusão. Caravana da Inclusão. Então isso é importante, que é lá que está o verdadeiro movimento, é conhecer aquela realidade, aquele dia a dia é que vai dar sustentação para você trabalhar aqui. Então isso é uma experiência muito bacana de vocês aqui. Parabéns. E nos traz mais inspiração, porque na maioria das vezes a gente se encontra num congresso, a gente se encontra num encontro de gestores, num festival, e é tudo muito rápido, né? E a gente tem essa oportunidade de adentrar as nossas bases, de estar pertinho com a nossa base, de ver as conquistas, de ver talvez as dificuldades maiores, e a gente tentar, como federação, fazer essa assessoria, chegar perto. E hoje a gente tem APAIs que nos inspiram muito. E no movimento apaiano, Jarbas, eu já te deixo aqui o convite, como a APAI de Tapetinga, a APAI de Salvador, que você teve a oportunidade de conhecer, a APAI de Luiz Eduardo Magalhães, meu Deus. Feira de Santana. Feira de Santana, Jequié, são APAIs, Gandu, Concé, né? Jacobina. Então, Itapetinga agora tem uma ecoterapia dentro da APAI, ganhou o primeiro prêmio do Brasil na experiência da ecoterapia com crianças com autismo, numa pesquisa super importante. Maravilha. Então, isso é crescimento, isso é evolução, é essa sustentação que a gente dá como federação a essa base que fortalece a gente e nos traz mais inspirado para esse movimento. Eu deixo o convite para quem nos assiste, conheça e apoie o trabalho das APAIs da sua região. A inclusão começa com informação e empatia. Tudo bem. Chegamos, Ítalo, ao fim de mais um episódio do podcast Inclua Inclua a nossa voz. Pois é, meus amigos, foi uma grande alegria receber aqui esses dois grandes nomes, o professor Jarbas, a nossa presidente Moana, e eu quero deixar aqui o microfone para vocês fazerem as considerações finais.
quero parabenizar e agradecer por essa oportunidade. É dizer que vocês estão fazendo a diferença. Esse momento aqui é um momento único, principalmente com a presença do nosso professor Jarbas, né, esse grande inspirador do nosso movimento apaiano, que lidera tão bem esse movimento e que só nos inspira. Parabenizar Ítalo, né, e dizer vamos continuar assim, incluindo a voz de vocês. Principalmente incluindo a voz de vocês. Maravilha. Eu quero agradecer também. Eu lamento muito não poder ficar mais, mas infelizmente, né, eu tenho que viajar. E eu queria até ficar mais tempo aí para continuar esse papo tão agradável que nós estamos tendo aqui. Mas pode ter certeza que nós vamos somar cada vez mais nossos esforços. Eu, enquanto pai, ela enquanto amiga, e de vocês também, parceiros, com as pessoas deficientes, vamos fazer um grande trabalho cada dia maior em favor das pessoas deficientes. Essa é a nossa missão. Eu costumo dizer muito que às vezes eu vejo um pai e o outro, por que meu filho nasceu deficiente? Deus não devia ter feito isso conosco. Deus não nasce, não quer que ninguém seja deficiente. Isso é uma anomalia da própria natureza. Mas Deus tem uma coisa fantástica. Ele nos capacita, Ele nos prepara, Ele nos dá força para nós darmos àquelas pessoas com deficiência qualidade de vida. E esse é o papel da federação. Nós não estamos ali com vaidade pessoal. Nós estamos ali com responsabilidade social. O que nós queremos fazer por eles é aquilo. Tanto é prova que, não sei se vocês sabem, o salário que eu e a Moama ganhamos por mês. Voluntariado. Voluntariado. E o meu é o sorriso da Maria Clara. Então isso é que me gratifica, é que me faz bem. E eu faço com prazer. Porque se ela está na minha vida e tantas outras que estão na vida de cada um de nós, é porque Deus confiou na gente essa missão. E aí a questão lá que está nos talentos, né? Você faz a opção, utilizar aquilo que você sabe em favor das pessoas. Muito obrigado. Quero voltar à Bahia, vou voltar várias vezes agora, porque devido ao congresso, no ano que vem, nós vamos ter que estar com uma certa frequência vindo aqui para acertar tudo, né, Moama? E eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande evento e daqui também sair novas ideias, novas inspirações para que cada vez mais a pessoa com deficiências e sua família possam ser participantes ativos do conjunto da sociedade. Um abraço a todos vocês e que Deus nos proteja. Após um bate-papo inspirador como esse, eu tenho um pedido. Sigam a Fé a Paz Bahia no Instagram, sigam a Pai Brasil no Instagram e vamos nessa e até o próximo episódio. Logotipo animado do videocast inclua nossa voz, com desenho de pessoas diversas, com roupas coloridas e símbolo da acessibilidade. Realização: Federação das APAES do Estado da Bahia.